Muito bem, agora são 10 horas e 28 minutos e ao longo da pandemia, né, nós tivemos aí, evidentemente, o cancelamento de viagens, de pacotes que foram adquiridos. A princípio se imaginava, né, uma pandemia seria tão melhor, de fato, se isso se concretizasse, né, Mariana, que 2020 iria acabar a pandemia do coronavírus, mas isso não aconteceu. Então os prazos foram sendo renegociados, viagens. Nós tivemos praticamente um apagão aéreo mesmo, né, naquele período mais crítico, né? Os aviões ficaram no solo porque não havia como viajar, restrições, ainda há restrições, né, para os brasileiros que querem ingressar, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Vivemos aí uma pandemia muito alta ainda no país, né? Uma série de restrições, quarentena que tem que fazer para poder entrar. Isso encarece muito todo esse procedimento de viagens. E ao mesmo tempo, Mariana, nós temos aí uma nova lei que estendeu prazos, né, para reembolsos e também remarcações aí de viagens. Os consumidores, então, que adquiriram pacotes de viagens ou passagens aéreas devem ficar atentos, evidentemente, a essa nova legislação. No último dia 16, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou essa lei 14.186 de 2021, que estende agora até o dia 31 de dezembro de 2022 o prazo previsto na legislação anterior para remarcação e também reembolso de atividades e serviços dos setores de turismo e cultura, que foram cancelados aí em 2020, 2021 ainda, em razão da pandemia. E nós vamos conversar agora, para falar sobre esse assunto, com o Leandro Nava, que é especialista em direito do consumidor. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, queridos amigos, telespectadores da Jovem Pan. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Então, a gente, como a gente falava no início, né, Leandro, se imaginava, olha, a pandemia vai acabar em 2020, infelizmente isso não ocorreu. Estamos em 2021, segundo ano da pandemia, e ainda ela está presente fortemente no país ainda. E esse tipo de legislação, como é que você avalia a partir de agora aí, na defesa do consumidor, mas também, claro, tem o lado da empresa que não podia prever que tudo isso iria acontecer, né, Leandro? Se me permite fazer um resgate histórico muito bem passado por ti, quando tivemos a decretação no dia 19 de março de 2020, foi decretado no Brasil estado de pandemia devido ao Covid-19, desde aquela época, então, não se imaginava que esse vírus assim sobrevivesse e nos mantivesse reféns dele por tanto tempo. Já em 2020, nós tivemos a edição de uma legislação que foi a 14.131, na qual facultava alguns benefícios ao consumidor até o dia 31 de dezembro do ano passado. Depois essa legislação foi novamente editada devido ao Covid-19 e foi estendido também para 31/12 desse ano. E agora, no último dia 16, o presidente da República fez a mesma edição, ou seja, na verdade foram outras legislações que foram aproveitando o mesmo texto legal e trouxeram aí a prorrogação dessas benesses, desses direitos, dessas tratativas entre hotéis, empresas de eventos e companhias aéreas e principalmente o consumidor até 31 de dezembro de 2022. E isso justamente buscando aí uma equiparação da economia junto à parte mais vulnerável, que é o consumidor, e também o setor de eventos, que se não foi o mais prejudicado durante a pandemia, foi um dos mais prejudicados devido a essa suspensão e paralisação total do recebimento de clientes por parte deles. Leandro, bom dia. Mariana Fante falando. Segundo essa nova lei, o consumidor ele tem duas opções. Então ele pode optar pelo crédito de serviço ou até mesmo por remarcar a data. É isso mesmo? Existem outras opções? Bom dia, Mariana. Obrigado pela pergunta. Na verdade, nós temos mais uma opção. Além dele pedir o cancelamento da passagem, ele pode, o consumidor, ao pedir o cancelamento da passagem, ele pode resgatar esses créditos, esse valor para ser utilizado em uma outra passagem aérea, e aqui vem uma observação, utilizando esse crédito uma única vez, sem cobrança extra de tarifas, ok? Ele pode pedir a restituição desse valor na sua própria conta bancária ou como crédito junto ao seu cartão de crédito, caso seja essa a sua opção,
e aí a empresa tem a obrigação de efetuar essa restituição até 12 meses datado do pedido que foi realizado, ou até mesmo ele pode, caso ele não queira, por qualquer situação, resgatar esse valor, ou que ele não queira mais viajar, ele pode utilizar esse crédito e direcioná-lo para terceiros também. Lembrando que essa transferência e a primeira situação estará sujeita à disponibilidade de voos pela empresa aérea. Eu imagino, né, Leandro, que na prática, né, a empresa ela queira buscar essa solução oferecendo o serviço que ela iria oferecer anteriormente, por exemplo, uma viagem aérea. Seria o primeiro caminho, né? E muitas vezes o consumidor, claro, mudou a realidade dele, mas na prática, como que isso está acontecendo? Também é preciso um bom senso do consumidor, é melhor de fato negociar, não deixar que essa questão seja judicializada e vai se arrastar por tantos e tantos anos? Importantíssimo esse seu comentário, e eu vou acrescentar, eu utilizo aos meus alunos, aos nossos clientes, exatamente isso, eu falo bom senso e consenso. O que significa bom senso? Por mais que o consumidor seja a parte vulnerável na relação de consumo, é a parte mais frágil, na qual tem esse olhar sensível trazido pela legislação, ele também precisa entender que este mercado do turismo, novamente, empresas aéreas, porque essa legislação, que foi prorrogada agora até 31 de dezembro de 2022, ela se aplica não só para empresas aéreas, mas também para empresas que produzem espetáculos, shows e também para hotéis. Então o consumidor precisa também ter um pouquinho de consenso e um bom senso no sentido de tentar convergir de forma administrativa, de forma administrativa para tentar resolver esse problema, porque sai muito mais barato para o consumidor e também para o próprio fornecedor daquele produto ou serviço. Porém, caso ele não consiga resolver de forma administrativa, ele pode procurar aí os órgãos de proteção ao consumidor, como por exemplo o PROCON, ou em especial o portal do governo federal, que é o www.consumidor.gov.br, que tem uma força muito maior com relação a isso, e caso também não consiga resolver, aí ele pode procurar o Poder Judiciário para poder buscar ou a sua reparação por dano material devido ao valor que ele pagou, ou até mesmo um possível dano moral, caso ele exista. Mas é fundamental deixar claro aqui aos nossos ouvintes, telespectadores da Jovem Pan, que é sempre importante o consumidor procurar um advogado ou uma advogada da sua confiança, para poder verificar se aquele direito que ele acha que ele tem, ele efetivamente tem esse direito e pode ser aplicado, porque essa legislação traz diversas benesses, como por exemplo a possibilidade da empresa que realiza shows, por exemplo, refazer o show numa data específica, e o consumidor tem aí algumas saídas, ou pede o dinheiro de volta, lembrando nesse ponto, com multa e cláusula contratual, então não é o valor integral, porque a empresa está concedendo, utilizando a legislação, está ofertando um show a posteriori, mas está oferecendo o show, e o consumidor é que não quer aguardar, então ele pode pedir a restituição, porém ele vai ter que arcar com a multa contratual, da mesma forma que se aplica a questão dos hotéis e também das companhias aéreas. Por isso que essa legislação, ela veio para abarcar e defender o consumidor, mas ela também traz alguns direitos aos fornecedores de eventos, empresas aéreas e hotéis. Leandro, se essa empresa não conseguir remarcar esse evento ou conceder esse crédito de volta para esse cliente, quais sanções ela pode sofrer? Mariana, caso essa empresa não cumpra a legislação, o consumidor ele tem o direito sim de buscar a justiça e pedir a restituição integral desse valor, já automaticamente atualizado com juros e correção. E lembrando também, caso ocorra algum tipo de dano moral, o consumidor precisa gerar ou caracterizar o seu lastro desse dano moral para que ele possa pedir na justiça. Lembrando que as esferas administrativas, como por exemplo o portal consumidor.gov.br e o PROCON das cidades ou dos estados, não importa, eles não têm poder
como tem o Poder Judiciário de aplicar, por exemplo, uma multa em face ao consumidor. Eles vão discutir somente aquela questão contratual específica, ou seja, aquele valor, aquele período. Caso haja necessidade de algum tipo de reparação, aí o consumidor deverá buscar o Poder Judiciário. Claro que cada caso é um caso mesmo, e agora essa lei, ela vai abranger até 2022, então já imaginando que todos esses efeitos aí vão permanecer por um bom tempo mesmo. Na avaliação do senhor, como é que está na prática? Está tendo muito litígio mesmo? Na verdade, o intuito da prorrogação dessa legislação, o legislador teve um olhar um pouco mais sensível no sentido de que, com a expectativa e utilizando como parâmetro o que acontece no mercado internacional, a reabertura dos estabelecimentos comerciais, o trânsito, início livre de passageiros entre outros países, tudo isso fomentando a economia. Por isso é que houve a prorrogação por um lapso temporal maior, que é 31 de dezembro de 2022, possibilitando então assim, tanto ao consumidor que se adapte a melhor data, dia, enfim, período para que ele efetue essa viagem, como também esses fornecedores, novamente, de espetáculos, hotéis e passagens aéreas, possam também se organizar para receber esse público, porque, convenhamos, a expectativa é de que caso tenhamos aí uma convivência, um retorno de uma possível normalidade, as pessoas, pelo seu próprio subjetivo e psicológico, não ficarão em casa em hipótese alguma. Então todas buscarão aí viajar, passear, reencontrar amigos, familiares, e por isso esse lapso temporal muito maior, até 31 de dezembro de 2022. Leandro, existe uma ressalva aí para aqueles eventos que foram adiados ou cancelados dentro do prazo de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro. Né? Então, assim, nesses casos especificamente, eles não teriam a obrigação de reembolsar imediatamente os valores para os clientes. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre essas condições. Me cortou um pouquinho, Mariana, eu não entendi o período, me perdoe. 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro. Na verdade, o que a legislação ela traz? Como a pandemia foi decretada no dia 19 de março de 2020, e nós tivemos um período aí, esse lapso entre o 1º de janeiro de 2020 até o dia 18 de março de 2020, o que aconteceu nesse período não é abarcado pela legislação, justamente por quê? Porque ainda não havia um decreto de um estado de pandemia no Brasil. A partir do dia 19 de março em diante de 2020, todas as legislações que foram somente alteradas com relação à prorrogação do prazo, aí aplica-se normalmente essa legislação. Caso o consumidor tenha tido qualquer tipo de restrição, e eu sou um caso deles, por exemplo, nós tínhamos uma viagem agendada para um outro país, justamente em fevereiro, final de fevereiro. O que a legislação trouxe? Trouxe a obrigatoriedade com relação às companhias aéreas, para que elas façam aí a mesma aplicação da legislação atual, que é o quê? O gozo, ou seja, o benefício da remarcação da passagem aérea num futuro, por opção minha, cancelamento da passagem, também opção do consumidor, porém, se o consumidor optar pelo cancelamento da passagem, ele pagará taxas e pagará multas contratuais, ou até mesmo a restituição daquele valor debitado na minha conta ou em crédito do meu cartão de crédito. Agora, Leandro, em relação aí a problemas ao longo desse caminho aí da pandemia, por exemplo, né, a Latam Airlines pediu ali uma proposta de recuperação. Muitas empresas, infelizmente, não sobreviveram, e justamente nesses casos aí, dificuldades para fazer uma remarcação, a empresa simplesmente acabou, show, espetáculo, empresa aérea, outro tipo de evento, turismo. O que fazer daí em relação a problemas aí bem mais específicos e ao mesmo tempo até mais graves, né, para o consumidor? Essa situação é uma situação, infelizmente, que aconteceu e muito
dentro do Brasil e também no mundo inteiro. Não só as empresas aéreas sofreram isso, mas principalmente as empresas de espetáculo, as pessoas que trabalhavam e trabalham com shows e também trabalham com recepção de pessoas em hotéis, justamente porque as atividades deles ficaram paradas. E aí, nesse momento, eu resgato o seu próprio comentário de forma muito brilhante e inteligente. É o consenso, e que eu disse, o bom senso. Justamente por quê? Porque o consumidor também precisa entender que essas empresas não deixaram de trabalhar por vontade deles. Elas estavam impedidas de abrir o seu estabelecimento, de casas de show, por exemplo, de fazer aí, mesmo que seja hoje, com um número reduzido de pessoas, um horário reduzido também de funcionamento, para receber esse público. Então, caso ocorra esse tipo de situação, o consumidor, por ser detentor desse direito, o ideal seria que contatasse essa empresa, ou essa empresa, seja ela aérea, de eventos ou hotéis, enfim, para buscar a resolução administrativa. Por isso que o contato com o advogado e a advogada é fundamental, justamente porque ele fará essa intermediação entre essas partes. Porém, caso não consiga, aí é demanda judicial normal, aguardando aí a restituição de casos do valor pago, e infelizmente o Poder Judiciário vem recebendo muitas demandas nesse sentido, em especial por empresas aéreas que não cumpriram com o pactuado, mesmo tendo ciência agora já adaptadas com o período do Covid, e eu estou dizendo agora, 2021, não estou dizendo ano passado, mas mesmo assim o número de demandas judiciais aumentou significativamente no Poder Judiciário, buscando a reparação de dano material e dano moral por causa dessas falhas nas prestações de serviço. Leandro, nós já nos conduzimos ao final dessa entrevista, mas eu gostaria da sua opinião, porque o governo ele alega que essa medida, né, ela tem a principal função de ajudar a evitar a falência nos setores de turismo e cultura e, claro, obviamente, preservar empregos com isso. Você concorda? Qual a sua opinião? Olha, é fundamental esse tipo de atitude, e aqui eu tomo a liberdade de avocar uma deputada federal, que é Renata Abreu, do Partido Podemos, na qual foi a precursora na defesa do fornecedor. Isso é muito importante. Nós precisamos entender que um país que não tem uma economia forte, e olha que eu sou advogado, então estou fazendo menção numa área que não é minha especialidade, mas o país que não tem uma economia forte, ou que seja uma economia rotativa, ele não consegue se sustentar. Então esse seu comentário, Mariana, com relação à justificativa do governo federal, ele é plenamente aplicável, e ele é saudavelmente aplicável. Justamente por quê? Porque aumentando esse lapso temporal e a prorrogação até 31 de dezembro de 2022, isso significa que, a priori, ou pelo menos a expectativa é essa, que toda a população brasileira já esteja efetivamente vacinada, com todas as doses necessárias. E isso automaticamente vai gerar uma segurança maior para as pessoas, uma retomada da economia e uma reorganização. Por isso que a legislação traz, por exemplo, para as empresas de hospedagem e para as empresas aéreas, que caso eu consumidor queira fazer a remarcação, não terei nenhum tipo de cobrança na primeira vez, nenhum tipo de cobrança de taxa, de alguma coisa, porém estará sujeito à disponibilidade daquele local, justamente buscando aí um consenso e um bom senso, porque não adianta todo mundo querer viajar no próximo carnaval. Vamos pensar que o próximo carnaval de 2022 seja 100% ok. É inviável, é impossível. As empresas aéreas, hotéis não terão espaço para todo mundo. Então essa medida, no meu humilde pensamento, ela está correta, e assim esperamos que ela consiga aí recepcionar tanto a questão do direito quanto a questão da economia. Agradecemos a participação do Leandro Nava, que é advogado, especialista em direito do consumidor, trazendo esse assunto aí de fato muito importante, né? Essa nova lei que estende os prazos aí para reembolso e também remarcações de viagens e também na área cultural, de eventos. Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Até mais. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e muita saúde. Muito bem, nós vamos...